Boa tarde. Boa tarde a vocês todos que estão aí, que estão chegando. Hoje é o nosso dia especial em homenagem ao Hospital das Clínicas, aos profissionais da saúde. E é um dia que eu fico muito feliz e honrada de participar desse projeto com o Hospital das Clínicas. Oi, Ellen, lá direto de Porto Alegre. Tem gente de todos os lados entrando aqui. Silvia. Um monte de conhecidos, bem-vindos a todos. Então, eu vou repetir. Hoje é o dia que eu tenho orgulho de participar com o Hospital das Clínicas de uma conversa com um dos médicos do corpo de médicos do hospital. Primeiro eu vou fixar aqui. Oi, Regina. Oi, Morgana. Todo mundo aqui, boa tarde. Bem-vindos todos. Eu vou falar um pouquinho sobre quem é nosso convidado de hoje. Antes que o professor Aloísio Segurado entre. Professor Aloísio Contrim Segurado, ele tem doutorado em doenças infecciosas e parasitárias pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E é justamente, o tipo de médico infectologista, estudioso, doutor, professor, que a gente tem a honra de entrevistar hoje, pode esclarecer mais ainda sobre tudo isso que está acontecendo. O Thiago falou aqui, o Thiago Dolabella falou que é um prazer me ter junto com o Hospital das Clínicas, mas eu queria dizer que o prazer é meu. Eu tenho a honra de colaborar com o hospital, fazendo essas entrevistas, essas conversas, essas lives. Oi, Dora Cortez. Oi, Renata. Bom, o professor também é presidente, além de ser professor, lá na Universidade de Medicina, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, além de ser professor, ele é também presidente do Conselho Diretor do Instituto Central do Hospital das Clínicas. Ele publicou mais de 100 artigos e ele atua em linhas de pesquisas relacionadas a pacientes vivendo com HIV, AIDS, medicina tropical, saúde global e sobre tudo isso que está acontecendo agora também. Oi, Lulu Noves, lá do Rio. Bem-vinda, Lulu. Hoje, o professor Aloísio Segurado é responsável pelo setor específico pela Covid-19 no Hospital das Clínicas. Imagine o trabalho dele. E ele transformou um dos prédios lá daquele conjunto, um dos prédios com 900 leitos, em um covidário, Só tem doentes com Covid-19. É com o professor Aloísio que a gente vai conversar hoje, então. Vou aqui. Professor Aloísio, estamos aqui esperando. Obrigada, Lulu. A gente também ama isso aqui. Laura. Professor! Olá, Joyce, tudo bem? Boa tarde, que prazer estar aqui com você. Prazer todo meu e estar com você e com seus seguidores para nós discutirmos essa situação bem inusitada aqui do Hospital das Clínicas. Antes de mais nada, eu queria agradecer o tempo que você encontrou no meio de toda essa pandemia para falar com a gente e queria aproveitar você para agradecer a todos os profissionais de saúde que trabalham aí com você, todas as equipes de cima a baixo e dizer que se não fosse vocês, a gente não estaria aqui. É muito importante ouvir isso e fique tranquila, Joyce, eu vou transmitir a todos esse sentimento, porque estão todos aqui muito envolvidos, muito comprometidos e sentir esse reconhecimento do trabalho da linha de frente é muito importante para reenergizar todo mundo e renovar o entusiasmo de todos. Com certeza. Uma das perguntas que eu vou fazer depois é sobre isso.
porque, afinal, professora, a gente já está há mais de 100 dias de recolhimento. E as coisas vão mudando, né? As sensações, os medos, as angústias, as vontades, tudo. A essa altura, qual é o principal cuidado que a gente tem que tomar? O que o senhor sugere? Veja bem, Joyce, eu acho que o distanciamento social e a quarentena, à medida que ela já é desagradável desde o início, porque ela interfere em todas as nossas rotinas de vida e ela nos distancia. O ser humano é um ser social por excelência, né? Quer dizer, desde pequenininhos nós aprendemos a interagir com os nossos semelhantes. Então, ser obrigados abruptamente a quebrar esses vínculos, a impor um distanciamento, nos faz sofrer a todos, não é? Então, qualquer luz no fim do túnel de que esse ciclo de interrupção indesejado vai ser quebrado e vai ser retomado a uma vida normal, entusiasma a todos. Porém, nós temos que ter muita clareza de que o coronavírus não vai sumir de um dia para o outro. Ainda temos muita gente, uma larga porcentagem da população, mesmo da capital de São Paulo, que ainda é suscetível a essa infecção, que ainda pode se contaminar, pode se infectar e pode transmitir o vírus para outras pessoas. Então, todos nós estamos desejando ardentemente vencer essa etapa, atravessar essa onda, mas nós não podemos nos precipitar. Eu acho que as decisões estão sendo tomadas de forma criteriosa aqui em São Paulo, buscando minimizar os riscos, mas eu só diria, como você está me pedindo, Joyce, que cada um refletisse de que nós vamos dar um passo à frente, vamos ter uma certa flexibilização maior, mas com muita responsabilidade. Aquelas pessoas que já se infectaram, quer tenham tido sintomas ou não, tem que lembrar que elas, embora não estejam mais propensas a se adoecer novamente, elas ainda podem ser vetores, levar o vírus para outras pessoas. Então, elas não podem relaxar nas medidas de proteção, no uso da máscara, no distanciamento social. E aquelas que não se infectaram, que são a maioria das pessoas, mais ainda, tem que manter todos esses cuidados. Então, veja, nós vamos conviver aí por um longo período ainda com essa situação que ainda não é a nossa vida normal, mas que vai caminhando para uma busca de retomada. Professor, quem não pegou até hoje não tem nenhuma resistência a mais, né? Os cuidados têm que ser os mesmos. Exatamente. Veja, nós aqui no hospital estamos com uma informação a mais, porque nós fizemos uma ampla testagem aqui dos nossos colaboradores. Então, só para você ter uma ideia, o que nós chamamos Complexo Hospital das Clínicas, todos os institutos que compõem o nosso hospital, que incluem o Instituto Central, de onde eu estou falando, que é a área Covid, e todos os demais institutos da criança, ortopedia, do coração, entre outros, que são as áreas não Covid. E nós testamos todas as pessoas que trabalham aqui. E nós observamos que, mesmo na área Covid, teoricamente a de maior exposição, o número de pessoas com anticorpos que já tiveram contato com esse vírus, independentemente de terem tido sintomas ou não, é ainda pequeno, da ordem de 15%. Nossa, só? Só. Então, veja, isso de algum modo nos deixa... na verdade, um sentimento dúbio, viu, Joyce? Porque, de um lado... Se é bom ou se é ruim. Se é bom ou se é ruim. Eu já fiz... os que estão na área Covid, que deram negativos, eles estão sendo retestados. Então, eu já fui testado 2 vezes. E as 2 vezes... Você não pegou ainda? Não, 2 vezes negativo. Então, de um lado, eu fiquei desapontado no primeiro resultado negativo, que eu falei, já poderia ter me safado desta. Tenho que continuar preocupado. Mas, por outro lado, mostra que nós estamos sabendo nos proteger. Sim, é verdade. O que é muito importante. Isso nos trabalhando com segurança e que sabemos nos cuidar. Então, veja que tem sempre o lado bom das coisas e o outro lado... Como tudo, né? Como tudo nessa vida. Como é que você acha que a gente pode convencer as pessoas a renovarem o fôlego para ficar em casa
e se cuidarem? Eu acho que basicamente com o diálogo. Falando. É o diálogo. Eu acho que numa situação como essa, aliás, em tudo na vida, mas particularmente quando a gente está vivendo alguma adversidade, o importante é a transparência das informações, não é? Quanto mais clareza nós tivermos da situação, dos riscos que nós estamos correndo, das maneiras de nós nos protegermos, da importância de que cada um se proteja, não só pensando em si próprio, mas pensando coletivamente, de forma solidária. Ao me proteger, eu também estou protegendo os demais, aqueles que eu quero bem e aqueles que eu nem mesmo conheço, mas que tem outras pessoas que os querem muito bem. Então, é dessa forma, conversando, sendo transparente, que eu acho que esse convencimento vai surgindo. Uma dificuldade que a gente viveu, especialmente, Joyce, foi o conflito de informações contraditórias, né? Quer dizer, veja, se a comunicação, eu penso, é a maneira mais importante da gente se esclarecer, imagine quando as informações elas são contraditórias entre si. Isso gera insegurança, isso gera descrédito, e aí as pessoas que não têm, por vezes, acesso à informação ou mais informação podem ficar em dúvida a quem eu devo dar crédito, a pessoa A que diz uma coisa ou a pessoa B que diz exatamente o contrário. Então, isso eu avalio que não foi nada bom para nós. Mas agora persistente. Eu acho que a gente tem que continuar falando. Professor, eu ia dizer que aqui no Brasil é difícil a gente fazer as pessoas entenderem que não é só a mim que eu estou preservando, que eu tenho que pensar nos outros. Porém, eu percebi que no mundo inteiro é assim. Não é uma coisa do Brasil. Na Inglaterra, aquelas praias cheias de gente, não tinha uma máscara. Exatamente. Como que você avalia isso até nos países mais desenvolvidos? O que você tem a me dizer sobre isso? Eu acho que, veja, esse sentimento de... na verdade, existe um valor que nós, profissionais de saúde, cultivamos muito, ou talvez ele, de algum modo, esteja lá desenvolvido em nós, isso nos fez nos vocacionar para trabalhar nessa área, que são dois sentimentos. O sentimento da compaixão, de querer ajudar o outro. E o outro, que eu acho que talvez seja mais significativo neste aspecto que nós estamos conversando, que é o da empatia. O sentimento da empatia significa se colocar no lugar do outro. A palavra da pandemia, né? Exatamente. Quer dizer, somente ao me colocar no lugar do outro, eu busco ver sobre uma outra ótica, sobre uma outra perspectiva. Sabe quando a gente faz aquela terapia que o pessoal chama de role-playing, que você muda de lugar, congela uma cena, como se fosse no teatro, congela aquela cena naquele momento, e aí faz você ir para o lado do outro, do Não conhecia isso. Isso é muito interessante. Chama role-playing. Tipo um psicodrama? É um psicodrama, exatamente. No psicodrama, a cena vai se desenvolvendo de forma natural e, no momento, o terapeuta congela aquela cena, interrompe e aí troca de posição os personagens. E você tem que olhar aquela mesma situação sobre o olhar do outro. E isso nos dá uma amplitude de visão fantástica, porque há muitas perspectivas sobre um mesmo fenômeno e a gente precisa ter um pouquinho de sensibilidade para ver como o outro enxerga essa mesma questão. Sim, temos que ter mesmo. Mesmo quando a vacina sair, quando ela foi distribuída, você não acha que... bom, a gente vai ter que ter protocolos, tem outros vírus, tem tantas coisas. Você acha que o mundo mudou para sempre? Eu acho que sim. Há várias... Eu não sei se as pessoas mudaram, porque veja que os sentimentos humanos são difíceis de lidar. Mas há questões que nós levaremos desta situação. A primeira dela... Agora, veja, eu fico muito desapontado ao pensar nisso, de que a gente pode estar caminhando por uma visão mais solidária do mundo, quando eu ouço aquela notícia de que os Estados Unidos comprou todo o estoque de um medicamento X da fábrica antes mesmo que ele seja produzido. Então, veja... Muito menos aprovado, né? Muito menos aprovado. Então, veja só,
os organismos internacionais que deveriam, na verdade, fazer essa mediação, né? Com um olhar mais global, não um olhar para si próprio. Então, isso será sempre um grande desafio. Olhar de uma forma mais solidária, entender que, veja, na rapidez, no mundo hiperconectado como o que nós vivemos hoje, não adianta eu querer resolver a situação na minha cidade, porque o meu vizinho vai continuar com o problema e o problema vai voltar. Não adianta eu fechar a fronteira do meu país, porque as pessoas vão continuar de algum modo entrando. Então, veja, tem que haver uma visão global de que o que não for bom para mim não é bom para o outro. Se o outro não melhorar, não vai ficar bem para mim também, né? A tal da empatia, né, professor? Empatia é a palavra. Qual que você acha que você convivendo com os pacientes da Covid, qual é o maior problema que você enfrenta? Eu acho que é a solidão. Essa doença, veja, todos nós quando adoecemos, cada um de nós já adoeceu em algum momento, entendemos que a doença é um momento de fragilidade humana. Nós temos uma certa regressão, né? Nós viramos uma criancinha que precisa de que alguém segure a nossa mão, que nos coloque no colo, que nos faça um carinho. Nós precisamos disso também para recuperar aquela energia e lutar contra aquela doença. No momento em que você afasta essas pessoas, no momento de grande fragilidade, daquelas que lhes poderiam dar esse conforto, elas se sentem muito solitárias. Mesmo que não tenham ido para a UTI, não tenham sido sedadas, nós sentimos aqui isso diariamente. Foi maravilhoso quando nós implementamos as tecnologias de informação, tendo os nossos alunos voluntários fazendo a televisita com os familiares no tablet, né? A gente via isso nos olhinhos dos pacientes, como era importante saber que tem alguém querido do outro lado que se preocupa comigo e que está torcendo por mim. Então, esse sentimento, aliado à própria gravidade da doença, né? Hoje nós tivemos aqui uma sessão de manhã muito inspiradora. Eu tive a oportunidade de moderação e nós convidamos 3 professores icônicos aqui da faculdade, já aposentados, professor de pediatria, professor Valentim Gentil também, professor sênior da psiquiatra. E a professora Angélica Dama, nossa professora e ícone aqui da faculdade, para que eles a própria professora Angelita, com toda a sensibilidade dela, eu dizer que quando ela do paciente e tendo lido um pouco sobre a Covid e soube que ela estava doente, e no dia que o médico disse a ela que ela teria que ser entubada, ela imediatamente imaginou que ela não fosse suportar e não fosse passar dessa. E depois de 51 dias entubado, foi muito emocionante ouvi-la. Na idade dela, com toda a fragilidade que uma idade mais avançada acarreta para o enfrentamento dessa doença, a hora que ela acordou depois de 51 dias entubada e viu que ela não estava mais com nenhum tubo e que estava viva, ela não acreditou e ela entendeu e nos mostrou isso. Então, a necessidade de apoio, eu acho que é muito o que faz falta, o que eles se ressentem de não estar ao lado das pessoas neste momento. Bom, você falou, né, dessas pessoas que ajudam com os tablets a fazer esse contato, tudo, fazem parte dessa equipe toda de profissionais que fica na retaguarda, Vindo, né? Joyce. Das quais fazem parte os intensivistas, plantonistas, enfermeiros, as equipes todas. Eles ainda estão com fôlego para trabalhar? Está falhando o seu áudio, professor. O seu áudio está falhando.
senhor está sem áudio. Vamos esperar melhorar o áudio do professor. De tudo para manter essa energia, agora está voltando. Joyce. Melhorou. Vários... Mas está falhando ainda. Oi? A internet aí onde você está falhando. Tá, então veja... A internet aí... Se eu tenho um fone aí para colocar, um fone de ouvido... Aqui dentro do hospital, não estou sem fone. Alô? É ruim, é. Só tem algum fone ou não tem fone? Não, eu estou sem fone aqui. Então vamos tentar de novo. Então. Vamos lá. Sobre o fôlego das equipes. Tá ouvindo? Estou, mas está falhando muito. Espera aí, deixa eu mudar de posição aqui. Tá bom. Vamos esperar um pouquinho o professor encontrar. Professor, o 3G pega aí? Ou 4G? Talvez seja melhor você desligar o Wi-Fi e entrar no 3 ou 4G. Vamos tentar chamar novamente o professor. Morgana, fala com o Thiago enquanto eu aguardo aqui o professor, por favor. É porque lá no Hospital das Clínicas as paredes são muito largas, né? São prédios antigos, então a internet fica mais difícil. A Bárbara Abramo, nossa astróloga, está aqui, falando que o Mercúrio está retrógrado e que isso atrapalha um pouco. A Lu Arte Decora, obrigada, mas já a gente vai voltar, não se preocupe. O professor vai voltar. Maura Avilena está falando que a solidão acontece também com quem está em casa. É verdade. O distanciamento é ruim para todos. Quem está no hospital e quem está em casa. Vamos esperar o professor entrar. Boa essa conversa, né, Bárbara? Silvia também está gostando. Porque a cada momento que a gente vive, vai mudando, né? Vão mudando as expectativas, as frustrações, tudo. Manda um WhatsApp para o Thiago, Morgana. Por favor. Obrigada, Magda Santana. Saturno em Capricórnio, Bárbara. Solidão, tristeza. Saturno, onde ele passa, né? Olha aqui o professor. Olá. Olá. Voltou, professor? Está ouvindo agora? Obrigado. Então tá ótimo. Não, nós estávamos falando do desgaste das equipes, isso, né, Joyce? Então, veja, a gente tem trabalhado muito isso. Nós desenvolvemos aqui um programa de suporte de saúde mental aos colaboradores, que é a questão de cuidar dos cuidadores. É muito importante cuidar dos cuidadores. Então, esse projeto está sendo desenvolvido pelo professor Eurípides Miguel, que é nosso professor de psiquiatria aqui da faculdade. Conheço ele, conheço.
E o projeto chama-se HC com você. Esse projeto ele mantém, além das equipes de apoio de saúde mental, de psicologia e de psiquiatria para os funcionários e para as equipes da linha de frente, mantém também uma hotline 24 horas de suporte. Para dar suporte. Para dar suporte, para troca de... para o aconselhamento, para essa discussão de ansiedades, de apreensões, tudo aquilo que motiva um certo desânimo, uma certa fraqueza. Nós hoje disponibilizamos, aí está nas redes sociais, um vídeo institucional, Joyce, vou convidar você a visitá-lo, que ele, na verdade, mostra um pouco isso, que o medo e o abatimento nos atinge também. Claro. Mas, então, há aqueles momentos em que você vê no olhar das pessoas que, atrás da máscara, né, os olhos dizem muito. É muito importante olhar para os olhos das pessoas, porque os sentimentos estão ali expressos. Não é? Padre Júlio Lancelotti me deu uma entrevista, na semana passada, eu acho, que foi linda, linda. E ele falou justamente isso, dos moradores de rua, como ele olha nos olhos. Então, os olhos dizem tudo. Eles brilham, eles, por vezes, soltam, eles marejam, eles, na verdade, se apertam no momento de tensão. Então, eles são muito reveladores. Então, ao olhar esses olhos, a gente percebe aquelas pessoas que estão precisando de um pouco de apoio. E a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade e, com o apoio dos profissionais da área de saúde mental, buscamos renovar essa energia, não é? Porque realmente é desgastante. Um cuidado, uma coisa que é importante, talvez, seus seguidores entenderem, é que nós mudamos a rotina de trabalho dos profissionais. Então, eles estão trabalhando em plantões de 12 horas, seguidos de um descanso de 36 horas. Um descanso importante de reenergização, sabe, de recomposição. Então, isso lhes dá um tempo não só para um sono mais tranquilo, mas também para a reposição das forças necessárias. Então, nesse ritmo de trabalho, eles têm conseguido suportar bem essa situação. Agora, ela é variável, né? Na UTI, o clima é muito mais... o ritmo é muito mais intenso. Né? Nas enfermarias, ele já é um pouco mais tranquilo. Então, há também uma rotatividade dos colaboradores entre essas áreas para que eles possam dar conta do recado. E eles usam bastante essa hotline? Usam bastante. Nós temos já também estatísticas de quais são as demandas mais frequentes para que os trabalhos preventivos possam ser desenvolvidos. O nosso grupo de psicologia de apoio aqui do Instituto, ele faz reuniões periódicas também com as equipes. Monta alguns grupos para fazer uma dinâmica, que é importante também para... E você sabe que também nós estamos disponibilizando algumas coisas muito criativas, né? A crise é sempre um momento de oportunidade. Então, você deve conhecer que nós temos um clube aqui atrás, né? Uma área verde que ninguém espera que possa existir aqui neste quarteirão, que é a Atlética. E os alunos da Atlética foram bastante generosos e solidários e abriram o espaço do campo de futebol e da pista para atividades esportivas de recreação dos profissionais da linha de frente, porque o clube não está funcionando. Então, limitando, claro, o número de pessoas que pode participar a cada momento, esses profissionais podem ir lá fazer uma caminhada, fazer um pouquinho de ginástica ao ar livre, né, sem aglomeração. Ajuda muito, né, professor? Com distanciamento, isso é importante. Professor, e você, médico, justamente aí no olho do furacão, sabendo que você sai tarde do hospital, no dia seguinte tem que voltar cedo, vai encarar de novo um monte de batalhas. Como é que você se recupera no dia a dia? O que você faz? Veja, o início, a nossa mobilização inicial foi muito, muito estressante, né? Porque ela não só tinha que dar conta de antever todas as nossas necessidades, que muitas vezes eram imprevisíveis, né? A gente tinha que... estava frente ao imponderável.
E o imponderável gera muita ansiedade, porque você não tem segurança sobre o que pode lhe surgir pela frente, não é? E tivemos que desmobilizar todo um hospital, tirando todas as pessoas da sua zona de conforto. Então, foi muito, muito tenso. Nesta hora, era muito importante que as lideranças garantissem a serenidade do grupo, não é? Quer dizer, veja, se você está navegando com todo um grupo aqui de navegadores e marinheiros e as lideranças estão sem rumo, sem dúvida essa nave não vai para o caminho certo. Verdade. Então, as 3 lideranças de professores que aqui estão, a professora Heloísa Bonfá, o professor Edivaldo Tiame e eu, na coordenação do comitê de crise, nós também pedimos ajuda ao professor Eurípides e ele nos designou profissionais de saúde mental para e nós passamos a ter sessões semanais no começo. Que bacana! No começo do trabalho, eu depois da primeira sessão falei, não, acho que eu quero 2 vezes por semana. Porque era, na verdade, esse momento de troca com um profissional muito experiente para que garantisse um pouco essa troca. E veja, esse equilíbrio, né? A sanidade. E não seria honesto com a minha família eu levar essa troca para dentro da minha casa, não é? Porque essa tensão ela tinha que ficar aqui e tinha que haver uma válvula de escape para mim próprio que não fosse contaminar um outro ambiente, meu ambiente familiar. Então, eu me senti muito gratificado de ter tido essa oportunidade que o HC Convida me proporcionou para que eu pudesse manter essa serenidade que é importante. Nossa, você estava em ótimas mãos, hein? Parabéns. Você faz exercícios físicos? Olha, eu faço, eu nado, mas veja, desde que começou tudo isso eu estou parado, porque fecharam, né? As piscinas não estão funcionando e eu tenho ficado umas 12 horas por dia, então das 8 às 8 mais ou menos. Então eu saio à noite, já estou bem cansado, não estou conseguindo muito. Então não estou vendo a hora de que eu possa retomar, porque isso é importante até para a saúde física e mental. Porque uma coisa é o cuidado mental, que é excelente, mas eu percebi que o que me segurou eu não tenho 1/1000 do estresse que você tem, mas a cabeça pira, né? E aí eu faço muito exercício. E eu consegui manter, porque não é nadar, eu faço em casa mesmo. Em casa. E aí segurou minha onda bastante. Eu sei que isso é importante. Eu estou um pouco indisciplinado para isso. Professor, por que você acha que o Brasil, que no começo parecia que ia para um lado e foi para o outro? Veja, nós tivemos um tempo para nos preparar, não é? Então... Então, veja, o Hospital das Clínicas, eu acho que soube usar esse tempo. Nós ativamos o nosso comitê de crise em janeiro, Joyce, um mês antes de ter tido o primeiro caso em São Paulo. O primeiro caso de São Paulo foi daquele cidadão que foi à Itália e voltou doente e foi internado no hospital privado, porque a doença começou de forma importada, atingindo aqueles segmentos mais favorecidos da sociedade. Sim, os mais abastados. Que usam os hospitais privados mais. Então, agora, nós já tínhamos essa ideia de que isso iria nos atingir. E nós temos uma metodologia aqui que a gente aciona em situações de crise, baseado numa metodologia internacionalmente referendada, que foi desenvolvida pelo Sistema de Saúde de Emergência da Califórnia. Que é uma metodologia muito bem estruturada de montagem de comitês de crise e desastres. Nós já tivemos experiência de ter ativado esse comitê outras vezes anteriormente. Um exemplo foi a epidemia de febre amarela que nós tivemos há uns anos atrás, em que o Hospital das Clínicas ficou como referência para doentes muito graves. Uma outra situação em que o comitê foi acionado foi quando houve aquela chacina na escola de Suzano, e várias crianças baleadas tiveram que ser transportadas para um hospital terciário de referência em poucos minutos, né? Então, vários helicópteros trazendo crianças baleadas. Então, foram situações em que o comitê de crise já havia sido acionado. Então,
Antecipadamente, em janeiro, final de janeiro, nós ativamos esse comitê e começamos a bolar o plano de crise, que incluiu essa ideia mirabolante, parecia um sonho, assim, um pesadelo, na verdade. Vamos isolar um instituto inteiro de 900 leitos só para Covid, o que significava tirar todo mundo daqui, quase que expulsar meus colegas professores das outras áreas, transportar 450 pacientes que estavam aqui. E aí houve o que eu falo, Joyce, verdadeiramente se traduziu o espírito que eu acho que esse hospital nasceu com esse espírito, o Hospital das Clínicas, das no plural, um sentimento de coletividade, de pertencimento de todos. Que bonito. O hospital tem 76 anos. E ele nasceu assim, neste prédio onde nós estamos. Mas ao longo desses 76 anos, as clínicas foram saindo para constituir outros institutos. E, de alguma maneira, esse sentimento de pertencimento a uma coisa única talvez tenha se perdido um pouco. E este foi o momento do resgate. E todos colaboraram. Nós levamos todas as clínicas que estavam aqui para todos os institutos e até para o hospital universitário, lá no campus da USP e no Butantã. Sim. Todo mundo colaborou. Então, veja, nós nos preparamos. Eu sinto que, do ponto de vista da saúde pública, outras estruturas não conseguiram se preparar da mesma maneira. E aí nós vimos, né, à distância, o caos em outras capitais do Brasil. Algo que nós já tínhamos visto pela televisão na Espanha, na Itália, no Reino Unido, e que imaginamos que talvez o Brasil não precisasse ter passado por essa situação, pelo fato da epidemia ter demorado um pouco para chegar aqui. Mas Bientes não se conseguiu não se conseguiu mobilizar com a mesma força e intensidade que nós conseguimos aqui em São Paulo, e particularmente aqui no hospital, que de longe eu acho que foi a instituição que mais... É uma referência, né, professor? E mais acolheu pessoas, né? Então foi muito, muito importante. Agora isso faz parte da nossa missão, né, Joyce? Nós somos um hospital universitário, de uma universidade pública. A nossa universidade se mantém pelos contribuintes do Estado de São Paulo. A responsabilidade social ela está escrita explicitamente no Estatuto de Fundação da USP. Lá em 1934, aqueles pioneiros que fundaram essa universidade já ali marcaram a responsabilidade social da universidade no desenvolvimento econômico e social do Estado de São Paulo. E fazer isso que nós estamos fazendo, mobilizando grupos de pesquisa sobre a liderança do professor Esper Calas, grupos que muitas vezes nem conversavam entre si e que passaram a trabalhar juntos, né? A Escola Politécnica com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas, com a medicina, fazendo aqueles colchõezinhos, né, para apoiar os pacientes na UTI, parcerias com a iniciativa privada, com o setor produtivo, com os empresários fazendo doações muito vultosas aqui para o hospital, mostram que, na verdade, houve um momento em que foi possível buscar essa solidariedade coletiva. Olha, o senhor tem razão, professor, você tem razão quando você fala que a missão de vocês tudo, mas o orgulho que a gente sente de ter o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, com esses profissionais que estão aí, eu vou ter que ir contra o que você está falando e dizer que tudo bem que é uma missão, mas vocês vão além da missão. Bom, eu digo que para mim colaborar com o Hospital das Clínicas é um presente. Eu não gosto quando alguém me agradece, porque eu é que fico agradecida de fazer um pouquinho para poder ajudar. Vocês merecem tudo, 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 tudo. Bom, a minha vida está aqui, Joyce. Eu já chorei uma vez com o doutor Esper, tá? Já chorei aqui. Hoje eu não vou chorar. Não, veja só, mas isso é muito gratificante para nós. Eu venho a este hospital desde que eu entrei na faculdade de medicina, lá com 18 anos de idade, há 45 anos. Todos os dias eu estou aqui. Então, eu posso até dizer que talvez eu tenha passado mais tempo aqui do que na minha própria casa, não é? Ao longo de todas essas décadas.
mas é isso que me move também, poder retribuir tudo isso que o hospital me deu na minha formação, na minha carreira, e o que eu posso fazer hoje para ajudar a ele cumprir essa sua missão. Falando em ajudar, professor, e agradecendo novamente por você ser essa pessoa aí iluminada e abençoada, como que as pessoas comuns podem ajudar o hospital nessa pandemia? Com doações? Sim, nós temos uma plataforma que está aberta, o HC Convida. Aliás, um nome que eu achei muito sugestivo, né? Não é, Joyce? Porque da mesma forma que ele aponta para a vida, que é o nosso bem maior, ele também convida todos vocês a fazerem parte desta grande tarefa. E ele é uma plataforma online que está lá e ela pode acolher doações de qualquer monta, de qualquer espécie. Nós recebemos doações que foram em dinheiro, doações de produtos, doações muito simbólicas. Quando eu saí daqui uma dessas noites e recebi uma cartinha de um estudante da escola pública dizendo obrigado por você estar aí cuidando das pessoas, você não imagina o que aquilo me fez bem no final do dia, receber aquela cartinha com aquela letrinha, caligrafia bem infantil, mas com uma demonstração de carinho. Quando nós distribuímos aqui no Dia das Mães uma rosa para todas as profissionais que saíam, que muitas das quais deixaram os seus filhos em casa, né, e estavam aqui exercendo a sua missão, tenho certeza que o coração delas deu uma palpitada a mais por esse reconhecimento. Quando ovos de Páscoa foram distribuídos aqui para todos os profissionais da linha de frente, veja, são pequenos gestos, não é? Quando os motoqueiros fizeram aquela belíssima homenagem lá no Instituto de Reabilitação, pelo trabalho desenvolvido pela professora Lina Mara, a equipe dela lá na reabilitação de acidentados nas motocicletas, tudo isso enche ainda o nosso coração de mais alegria e nos faz entender que nós estamos fazendo a coisa certa. Olha, professor, eu queria primeiro de tudo agradecer você. Eu queria dizer que desde que eu comecei a participar dessas... que eu me aproximei do Hospital das Clínicas, além de eu ser mais feliz, fiquei mais feliz porque, de alguma maneira, eu estou pondo minha sementinha, mas eu aprendi a admirar cada vez mais os médicos e que eu tenho mais contato com os médicos, mas por meio de vocês eu passei a entender e a ficar grata a todo esse mundo aí do HC, todos esses profissionais, faxineiros, médicos, tudo, enfermeiros, todo mundo, porque vocês são pessoas diferentes e é um orgulho estar perto de vocês. Muito obrigado. Eu queria que você entendesse também que a sua missão é muito importante, Joyce. Já me perguntaram qual foi o maior desafio que eu enfrentei aqui na condução desse processo junto com meus colegas do Comitê de Crise. E eu não tenho dúvidas, eu já falei várias vezes que o maior desafio foi a comunicação. Na verdade, a falta de comunicação e o mal que a falta de comunicação faz para que tudo dê certo. Então, você, como uma profissional sensível e atuando de forma tão competente na comunicação, é uma peça fundamental para que o nosso trabalho seja bem sucedido. Eu agradeço a você. Obrigada a você, professor. Manda um beijo muito especial para todo mundo que trabalha com você, tá? Milhares de beijos, tá? Ok, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigada. Tchau, professor. Boa sorte. Obrigado. Tchau, tchau. Mais uma live chororô. Deus que me livre. Tá difícil aqui segurar a emoção nessas lives. Obrigada a todos que estiveram aqui, que estão aqui. O professor o professor Aloysio foi incrível, super humano, super médico, super falando de toda a equipe ao mesmo tempo. Foi muito bonito. Muito obrigada. Todo mundo aqui falando, eu chorei. A gente está muito sensível, ainda bem que a gente está sensibilizada, estamos sensibilizados por tudo isso que está acontecendo.
A ideia é que a gente realmente fique sensibilizado, olhe mais para o outro, participe mais, ajude mais, esteja mais presente e tenha um olhar mais de compaixão para o outro. Obrigada a todos vocês, a todas vocês. E, Tiago, estamos juntos, tá? Mais uma live chororô aqui. Obrigada, um beijo para todos.